Olá pessoal, vamos agora para a resolução do exercício 27.29 do CIES, 14ª edição. E aí nesse problema você tem uma determinada partícula, no caso uma partícula alfa, ela está passando aqui para uma região do espaço e ela vai atravessar uma região que tem um capacitor. Esse capacitor é um capacitor de placas paralelas que tem uma área de 28,5 cm² e tem uma distância entre as placas de 8,20 milímetros. Então, na hora que ele está passando por essa região aqui, dentro do capacitor, você tem um campo elétrico. Esse campo elétrico ele surge exatamente devido à diferença de potencial que está ligado aqui, esse capacitor, às extremidades de uma fonte de fêmea. Nesse caso aqui, a nossa fonte de fêmea, ela vai ter uma tensão de 150 volts. E a gente vai ter que essa nossa partícula alfa, ela vai acelerada de 0 até essa velocidade v a partir de uma diferença de potencial de 1,75 kV. Então, sabendo dessas informações aqui, a gente tem uma partícula alfa que a carga dela é 2 vezes a carga do elétron, só que positiva, e a massa dela sendo 6,64 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Com base nessas informações, nosso problema pergunta: qual é o campo magnético necessário para que essa partícula alfa passe por essas placas do nosso capacitor sem sofrer nenhum tipo de desvio? Para que essa partícula alfa ela consiga atravessar esse capacitor sem sofrer nenhum tipo de desvio, vai ter que estar atuando sobre ela duas forças, a força elétrica e uma força magnética, e essas forças elas vão ter que ter o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários. Se nós formos analisar o nosso circuito elétrico, nós vamos ter que o polo positivo é o de baixo e o negativo é o de cima. Consequentemente, a minha placa com o sinal positivo é a placa de baixo e a placa com o sinal negativo é a placa de cima, e o nosso campo elétrico está direcionado para cima. Nosso campo elétrico direcionado para cima e a nossa partícula sendo uma partícula de carga positiva, a força elétrica é uma força elétrica direcionada também para cima. Então, vou só colocar aqui um desenho. Aqui nós temos a nossa força elétrica direcionada para cima, para a nossa partícula está passando por essa região entre as placas do capacitor. E a força magnética? A força magnética ela tem que estar direcionada para baixo. Para que ela seja direcionada para baixo, a gente pode utilizar a regra da mão direita. Então nós vamos ter que você aponta a sua mão, a ponta dos seus dedos na direção da velocidade, gira a palma da sua mão na direção do campo magnético, que a gente não sabe, e o seu polegar ele vai indicar exatamente a direção da força. Se nós fizermos esse movimento aqui, nós vamos ver que a nossa força magnética vai estar apontando para cima, que não é o caso. Então, nós vamos ter que o nosso campo magnético ele vai estar saindo do quadro. Isso aqui é só uma análise mesmo conceitual para a gente saber qual vai ser a orientação do campo magnético. Para que ele não sofra nenhum tipo de desvio, vamos lembrar que a força magnética em módulo tem que ser igual à nossa força elétrica. A força magnética ela vai ser dada como sendo a carga da nossa partícula, então a carga Q vezes V vetor B, que vai ser igual à força elétrica, que é dada como sendo a carga vezes o nosso campo elétrico. Então, consequentemente, o nosso campo magnético, para que haja um equilíbrio de forças, tem que ser igual ao campo elétrico dividido pela velocidade da partícula. Então, essa daqui é a equação que vai nos dar a intensidade do campo magnético. Só que eu não sei o campo elétrico a que essa partícula está submetida e eu também não sei qual é a velocidade dessa partícula. Então vamos tentar encontrar essas duas grandezas. Numa região entre duas placas paralelas,
a gente tem que o campo elétrico ele vai ser praticamente uniforme. Então, relembrando um pouquinho da disciplina de eletricidade e magnetismo 1, com o campo elétrico constante, nós vamos ter que a diferença de potencial entre as placas do capacitor ela é dada como sendo o campo elétrico vezes a distância entre essas placas. Consequentemente, o nosso campo elétrico ele pode ser encontrado simplesmente fazendo a divisão da diferença de potencial das placas do capacitor dividido pela distância entre essas placas. E com isso, nós encontramos um valor de 150 dividido por 8,2 vezes 10 elevado a menos 3, um valor de aproximadamente 1,83 vezes 10 elevado a quarta volts por metro. Esse daqui é o valor do campo elétrico na região entre as placas do nosso capacitor. Encontramos aqui a nossa primeira incógnita. Vamos em busca agora da velocidade da nossa partícula. Corta. Gravando. A nossa velocidade ela pode ser encontrada a partir do princípio de conservação de energia, em que nós vamos ter a conversão da energia potencial elétrica a partir da diferença de potencial para a energia cinética, energia de movimento. Então nós teremos que 1 meio de mv ao quadrado é igual a carga da nossa partícula vezes a diferença de potencial a que ela está submetida. Consequentemente, nós teremos que a velocidade ao quadrado ela é dada como sendo igual a 2 vezes a carga da partícula vezes a diferença de potencial que ela está submetida dividido pela massa da nossa partícula. Ou a velocidade vai ser dada como sendo igual a raiz de 2 vezes a carga da partícula. A nossa carga da nossa partícula é 2 vezes a carga do elétron, então nós temos 4 vezes a carga do elétron, vezes a diferença de potencial que ela está submetida, dividido pela massa da nossa partícula, que no caso é a massa da partícula alfa. Quando a gente faz as devidas substituições, nós encontramos um valor de aproximadamente 4,11 vezes 10 elevado à quinta metros por segundo. E aqui a gente encontrou a nossa segunda incógnita. Então, para encontrar o campo magnético, basta eu pegar o meu campo elétrico e dividir pela velocidade da nossa partícula. Então, para finalizar nosso problema, nós teremos que B vai ser igual a E dividido por V, que vai ser igual a 4,45 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. E com isso, nós finalizamos a resolução do problema 27.29. Só que aí tem uma coisa que vocês podem estar se perguntando. Professor, a gente utilizou essa diferença de potencial e essa distância aqui para poder encontrar o campo elétrico. A gente utilizou a grandeza da diferença de potencial que vai acelerar a nossa partícula alfa, a massa da partícula alfa, a carga da partícula alfa, mas em nenhum momento a gente utilizou a área desse nosso capacitor. Por que a gente não utilizou a área desse capacitor? Isso daqui é uma informação inútil do nosso problema? Não. Na verdade, esse problema, essa informação específica, ela surge exatamente para que a gente consiga utilizar o princípio de que não vamos ter efeitos de borda. Isso quer dizer que, veja que a distância entre as placas do seu capacitor é de apenas 8,2 milímetros.
enquanto que a área do seu capacitor é uma área muito grande, é um capacitor largo, considerado com a distância entre essas placas. Isso quer dizer que, quando você vai se aproximando das bordas do seu capacitor, o seu campo elétrico ele não vai ser mais um campo elétrico uniforme e vertical, como esse exemplo aqui. Ele vai tendo pequenas distorções. Ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo pequenas distorções no campo elétrico. O campo elétrico vai ficando curvo. E aí, essa área aqui, com essa magnitude toda aqui, é simplesmente para poder dizer que você pode fazer uma aproximação para esse problema como se a gente estivesse trabalhando com duas placas infinitas, e aí nesse caso o seu campo elétrico ele vai ser constante ao longo de todo o problema. Então, essa daqui era a última informação que eu tinha para falar para vocês para a resolução desse problema. É um problema relativamente simples, mas que a gente tem que fazer a revisão de alguns conteúdos que foram trabalhados em disciplinas anteriores. Então, até o próximo exercício, pessoal.